E ali eu fiz a minha última oração para Deus. Eu falei, Deus, ainda dá tempo de fazer alguma coisa aqui. Por favor, me ajuda. Eu perguntava, Deus, o que está acontecendo? O que foi que eu fiz? Onde eu errei? O que o Senhor quer que eu aprenda com isso? Que eu não estou entendendo nada. E a pessoa mais importante, eu vou já chorar. Eu nunca falei isso pra ele. E eu só tinha 3 posições para ficar. Ou eu ficava em pé, olhando para baixo, ou eu ficava sentado, ou eu ficava de joelhos. E botaram lá no telão. Aí botaram lá no telão, não falei, né? Botaram lá no telão. Paz seja convosco, que bênção tê-los vocês aqui novamente. Voltamos a gravar agora a nossa nova temporada, né? Então, estamos retornando e retornando com tudo aqui. Tá? Quero louvar a Deus pela tua vida, né? E você que está chegando, esse programa aqui, ó, tá recheado para você. Nota 10, top de linha. Tô com um grupo abençoado, banda abençoada aqui, teve na nossa cidade ontem, né? No dia 9, né? Hoje é dia 10. E hoje trouxe eles pra cá pro estúdio, pegando meio de surpresa assim, sabe? Sem roteiro, sem nada. E hoje nós vamos bater um papo bem legal com eles aqui. Estou com o Bruno, né? O Felipe Bruno. É Felipe, né? Tava olhando lá, olhei lá no YouTube. Rapaz, é Felipe. Eu chamo o cara de Felipe umas vezes. O Felipe. Rodrigo Taylor. E Fernando. o Fernando. Rapaz, ó, o Fernando faz uns negócios aí que eu fiquei sabendo aí. Daqui a pouco você vai saber de onde. Que será, hein? O cara já é viralizado aí, tá? Gente, vai chegando aí, vai compartilhando essa live com a galera aí. Você que tá assistindo aqui, que não é ao vivo, tá bom? Mas você vai até o final, vai ser bênção aí para nossas vidas aí, em nome de Jesus. Ô Felipe, primeiramente eu quero externar minha gratidão a Deus, né, por ter aceito o convite, tanto de estar na nossa cidade, quanto estar hoje participando aqui do podcast, à noite ali na igreja também. Quero louvar a Deus pela tua vida, né, dar as boas-vindas para todos vocês que estão aqui. Mas eu já quero começar te perguntando assim, quando sai lá da capital, sai lá de Porto Velho, vem para o interior, quais são os maiores perrengues aí? O que vocês mais enfrentam aí nessas viagens? Olha, primeiramente, pastor, muito obrigado por essa oportunidade. Estamos aqui para compartilhar um pouquinho da nossa história. Para você que está assistindo também, eu acho que fica até meio difícil da gente poder ranquear, né? Muita coisa. Já aconteceram muitas coisas ao longo desses 12 anos, mas um pouquinho do que aconteceu vindo para cá. A gente teve algumas dificuldades, mas graças a Deus nós chegamos. A van que estava programada para nos trazer, quando chegou em Porto Velho, parou de funcionar. Não funcionou mais. Aí levaram 2 caminhonetes para nos buscar. E no meio do caminho, uma delas, o pneu praticamente estourou. E foi praticamente um livramento de Deus para nossas vidas, que a van estava em alta velocidade, o pneu estourou e o motorista conseguiu ser proativo e graças a Deus estamos bem. E a última foi do senhor que estava no ônibus e saindo de Porto Velho, o ônibus quebrou. Olha isso aí, Sério. cara. Tava pronto pra sair, pronto pra vir. Paramos em cima do viaduto, de lá, parou, passando tempo parado. Falei, ixi, Felipe, já não vou chegar aí não. Aí a gente foi pra garagem, consertaram e a gente seguiu viagem. Mas já aconteceram outras situações. Uma delas, nós estávamos voltando de Theobroma ano passado, né? O Rodrigo não estava com a gente nesse dia. Mas a gente voltando de Theobroma, uma das rodas do meu carro, que dessa vez nós somos de carro, a roda empenou e a gente teve que virar a madrugada em Ariquemes para poder concluir o concerto, que foi essa situação aconteceu chegando já em Ariquemes, aliás, saindo de Ariquemes, e nós fomos chegar em casa, a previsão era para chegar por volta da meia-noite, nós vamos chegar por volta das 6, 7 horas da manhã em Porto Velho. Então são várias situações que acontecem, mas independente disso, nós somos muito gratos em cada oportunidade que a gente recebe, porque o nosso objetivo sempre é levar o evangelho através da música, então a gente vai cumprir a nossa missão. A gente sabe que as dificuldades acontecem, mas são situações que acontecem para nos fortalecer ainda mais. Porque a gente fala que, como a palavra diz, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Maravilha.
Os obstáculos, eles vão sempre surgir, né? Eles vão sempre aparecer. E eu até disse ontem na ministração que eu fiz ali, a palavra breve ali, assim, se você quer ir longe, né? Você tem que ter garra, determinação, tem que estar disposto. Exatamente. É verdade. Falando em ir longe, você já mencionou aqui que são 12 anos, né? Isso. São 12 anos que... Já para evitar, né, de um escorrega aqui, como pronuncia certo eu já ouvi tanta coisa aí, nós estávamos até falando em off agora há pouco aí, açougue, como é que é? Você falou Rapaz, aí. já foi e assalto, e a Sandy, E-sal. a Sandy, Essal. Fala pra Samsung, Samsung. Samsung. Fala pra nós. Teve uma outra que Samsung, tem uma outra lá que o irmão falou, é a show. É show. É verdade. Fala pra nós qual que é a Bom. pronúncia correta e o que significa. Me Ok. perguntaram lá ontem no evento, qual é o significado? Do nome, né? Depois eu pergunto pra ele. Então, ó, o nosso nome de batismo, a gente pode falar assim, é Ministério Escolhidos para Adorar. Então, o EA nós abreviamos e o Sounds significa sons. Então, se for levar para o português ao pé da letra, é sons dos escolhidos para adorar. Ah, Entendeu? maravilha. É igual o nosso aqui, ó, tem muita gente que não sabe a questão do Theocast, que a gente fala que o que é Theocast? Quem é o Theo? Quem é o Theo? Olha o pastor Wander, você fala que Theo? Quem é o Theo? Não, o Theo é de Deus, né? Deus, né? Então, mas é bacana aí, fica bem explicado pra galera aí, pessoal aí que ficou, o que significa, né? Às vezes, né, eu vi que tem bastante visualizações lá no YouTube também. Mas Graças a Deus. Como que pronuncia, como que significa, né? Então, Então, fica bem nós esclarecido. decidimos mudar de nome em 2020. Até 2019 era Escolhidos para Adorar. Mas aí a gente teve uma mentoria com um produtor de São Paulo e ele falou para mim, olha, Felipe, o nome de vocês é muito legal, mas ele é muito fechado para a parte da música, então vocês precisam mudar. Então ali eu fiz uma sequência de nomes que poderiam ser o nome da banda, o novo nome, aliás, porque eu não queria abrir mão dos Escolhidos para Adorar, porque é o nome de batismo da banda, o nome de nascimento da banda, eu não queria simplesmente me desfazer. Então eu quis agregar o nome antigo com algo novo que trouxesse como novidade. Então na época nós levamos 4 nomes, era EA Sounds, EA Song, EA Worship e EA Music. E na votação entre nós na época o EA Sounds venceu e permaneceu. Show de bola. Tem 12 anos, agora eu vou falar um pouco mais da equipe também, né? São 12 anos. Como que começou? O início de tudo lá, falou assim, olha, vamos montar um grupo, vamos montar uma banda, da onde veio essa ideia, como começou e quem foram os primeiros integrantes? Se tem alguém ainda dos primeiros, os que tem aqui agora? Certo. A banda começou na Igreja Assembleia de Deus, lá em Porto Velho, numa congregação onde eu congregava, chamada Loteamento Eldorado 1. Nós começamos ali em 3 pessoas. Na verdade, a banda começou com 3 e eu entrei depois, que a banda não tinha vocal. O nosso pastor, na época, ele quis incentivar os adolescentes que congregavam comigo a se desenvolverem na música, ele queria dar um incentivo. Então ele conseguiu vagas em uma escola de música para 3 adolescentes. E esses 3 começaram a fazer aulas. Um era de guitarra, um de bateria e um de violão. E eles começaram a fazer aulas e começaram a aplicar os conhecimentos da igreja. Só que tinha aquela questão, eles já estavam conseguindo desenvolver para tocar, mas não tinha quem cantasse. E na época eu era regente de jovens e adolescentes. Mas eu nunca cheguei a cantar em cima do púlpito, do altar, nunca tinha tido essa experiência antes. Só cantava mesmo com os corais. E eles me chamaram para fazer parte desse grupo, que na época ainda não tinha nome. Cogitava-se na época de chamar de Banda Átrios, na época, mas não saiu do papel, ficou sem nome por enquanto. E ali eu aceitei e comecei a cantar com eles na congregação. Os 3 que fundaram a banda junto comigo hoje eles não estão, porque uns casaram, foram embora, outros tomaram outros rumos na vida, não quiseram focar na música, quiseram focar nas suas profissões. E foi nessa época. E quando foi no dia 27 de fevereiro de 2012, já com um grupo já formado, já tinha um grupo 100% formado, porque a banda a gente fala que músicos vêm e vão. Tem aqueles que permanecem com a gente até
até o fim, outros não, devido à situação de trabalho. Então, no dia 27 de fevereiro nasceu o Ministério Escolhidos para Adorar, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Porto Velho. Mesmo. Deixa eu te falar, tu toca teclado. Isso. Né? Integrante ali como para tocar teclado. E eu percebo, talvez é uma concepção errada minha, mas pelo menos nos ministérios que por exemplo, na nossa igreja tem o Ministério de Louvor, tem outras igrejas da nossa igreja quadrangular que tem. E o tecladista, rapaz, é um dos caras que é mais difícil de encontrar. E tu toca desde pequeno, como é que começou essa história sua com o teclado? Aí depois você ou já agregou direto pro reino de Deus, como é que foi isso aí? Ah, não, eu nunca tive envolvimento nenhuma com a música. Minha mãe entrou na igreja e a gente foi forçado. Minha mãe era daquela, né? Ou você vai, Ou tu vai, tu vai ou você apanhar. apanha e vai, mãe. E ela deixava a gente escolher, né? E a gente foi... Deixa eu escolher. Ou Por você livre e vai, espontânea vai. Ela pressão. deixava escolher. E assim a gente foi, eu e meus irmãos. E lá tinha rede de jovens, muito legal, porque eu sempre gostei de rock. Aí tinha rede de jovens, aí tinha lá guitarrista tocando tudo, tocava Fernandinho, Kleber Lucas, Oficina. Então, tipo assim, você via aquele negócio, poxa, que legal, cara, que tem rock, tem algo legal. Aí eu comecei a me interessar, peguei um violão emprestado, comecei a aprender, fazer aula, fiz poucos meses de aula e vi que eu gostava muito disso. Então eu comecei a treinar, logo comecei a levar ter uma guitarra, levei para a igreja e comecei a tocar na igreja. Passou uns anos aí eu sendo guitarrista, um dia eu vi um piano parado, aí eu me interessei por sentar nesse piano e ver o que ia dar, né? Me ensinaram ali a fazer o ré, o sol, e disso, eu acho que no mesmo dia ou no outro eu arranjei o teclado emprestado e levei para casa. Um dia eu passei o dia inteiro engolindo o teclado. Na mesma semana eu já estava tocando nos cultos da semana na igreja. Olha aí. Fazendo a patinha de galinha. Rapaz. Então daí eu descobri, cara, o meu instrumento é o teclado. Por quê? Porque foi o mais fácil que eu aprendi. Então, É só fazer as patinhas. Eu ia te perguntar, eu ia falar assim, tem um instrumento assim pra cada pessoa que o cara se identifica ali e tal. Isso, é tu se identificar, entendeu? Então, tipo assim, daí eu me apaixonei e foi só mesmo evoluindo, treinando, e eu sempre gostei muito de mergulhar atrás de timbres, porque eu gosto muito de música instrumental, né, violinos, pads e tudo, e disso eu só mergulhei. E fui descobrindo até ter o equipamento, tocar com controlador, notebook, isso há muitos anos atrás, você não via em lugar nenhum. Verdade. Isso eu comecei a fazer na igreja sem saber que isso no futuro seria uma moda, um estilo. Porque eu vendi minha guitarra para comprar meu controlador, para eu produzir música. Só que a partir do momento que eu vi que os timbres que eu tinha nas produções eram mais bonitos do que o teclado da igreja, eu falei, cara, vou botar no notebook e vou levar para a igreja. No P2 mesmo, ali P2, P10, e comecei a usar. Depois que isso foi realmente tomando outras proporções. O povo usando mesmo. Aí tanto é que o valor de tudo ficou coisa de doido. Show de bola. Rapaz, agora falando em instrumento, tem o Fernando aqui da guitarra, né, velho? Sou o rapaz da guitarra. O cara rapaz, você pensa num guitarrista mais crente que eu já vi até hoje. Os caras da guitarra, eles detonam mesmo. E ontem, pelo menos no evento ali, não sei se é por conta do nosso evento, se é o teu estilo de tocar mesmo, mas mandou ali, ó, tranquilão, show de bola, é teu estilo mesmo, como é que é? Então, pastor, depende muito do ambiente que a gente tá, né? Então, assim, se a gente vai para um clima mais de show, a gente tem que chamar a galera ali pra cima e tal. Se eu perceber, a gente, no final, que o pessoal foi ali pra frente, a gente deu mais uma soltada. Opa, o pessoal tá aqui, então aí já vou ter que ter outra dinâmica com as pessoas, chamar ela, dar uma pulada ali. Mas assim, como o ambiente começou ontem, parecido com o ambiente de culto, eu falei, opa, tentar dar mais uma centrada aqui pra não ficar exagerado. Porque também não adianta também eu tá animadão ali, pular, não sei o que, os irmãos ficar. É verdade. Pra mim. Tem que ter essa sensibilidade. Tem que ter esse feeling, né? É É necessário. necessário esse feeling. Porque muitos músicos eles não entendem, até na própria escolha de repertório. Vão muito pelo seu gosto musical, mas esquece que há uma comunidade ali no meio que espera algo de Deus, claro, em primeiro lugar, mas também do grupo que vai estar conduzindo eles a adorar a Deus. Então, a gente tem que filtrar muito algumas coisas. Já teve igrejas que a gente foi com repertório, ia tocar celebração e tudo. E quando a gente chegou, não era nem que era muito tradicional a igreja, mas tinha várias pessoas já de idade. Na hora a gente, olha, vamos trocar para as músicas, vamos tentar pegar as músicas que essas pessoas gostam.
Então a gente pegou umas antigas e foi muito bom, porque a gente viu os seus e senhorinhas cantando, Isso. celebrando, e foi muito legal. Esse filho é importante, até porque é o seguinte, quando nós chegamos ontem, nós fomos observando os outras bandas que se apresentaram. E querendo ou não, isso é tão importante quanto, né, a gente, porque ali a outra banda ela tá conduzindo um ambiente pra gente. Então se ela conduz um ambiente que a galera tá lá em cima e tá, opa, nosso repertório tem que estar de acordo com o pessoal. Isso. Como a galera tava mais tranquila ontem sentada, era um ambiente diferente, eu com o Felipe, o Felipe, ó, aqui vamos conduzir dessa forma aqui, eu e o Felipe chegamos a um acordo e foi o que a gente começou a fazer ontem. Mas esse filho é importante pra gente poder fazer sempre melhor. Normalmente a gente sempre observa o ambiente. A gente sempre traz um repertório pronto para a programação, mas nós observamos muito o ambiente. E ali eu vou filtrando. Essa canção não encaixa, essa encaixa, e assim a gente vai fazendo. Eu recebi aqui no nosso estúdio o Tom Lennon, é um profissional da música de Ariquemes. E a gente gravou um episódio com ele aqui, a gente falando sobre isso. Inclusive, se você que está assistindo aqui agora ao vivo, posteriormente, quiser dar uma olhadinha lá para você que é músico, para você que gosta de louvor na igreja, eu indico muito esse conteúdo que a gente gravou, né, porque traz muitos esclarecimentos. E um deles é justamente o repertório. A escolha ali, para começar, como que tá o ambiente, às vezes você acha que tá para cima, tá para baixo, então entender dessa sensibilidade, o Felipe, é extremamente importante, porque é um ambiente de adoração ali, né? Você vai conduzir as pessoas à adoração, então entender como que tá o ambiente e a escolha dos louvores previamente ali, para poder tá ministrando. Normalmente, quando a gente já encaminho para eles, na verdade, o calendário, eu já verifico quais igrejas são mais tradicionais, quais igrejas são pentecostais e quais são as mescladas. Renovada. Que existem as batistas que já são mais renovadas, que creem no batismo com o Espírito Santo, então a gente faz muitos esses filtros. E ali a gente já escolhe o repertório de acordo. Então por isso que a gente sempre fala que, tanto nas nossas ministrações, quanto também na Rádio Boas Novas lá em Porto Velho, qual eu faço o meu programa lá, e eu sempre divulgo o ministério e falo, olha, nós vamos na sua igreja independente de denominação. Porque a gente já faz esses filtros, a gente já conhece a cultura de cada igreja. Nós somos um corpo, mas cada igreja tem sua cultura e nós devemos respeitar. Não é eu chegar com o repertório que eu gosto de fazer numa igreja que eu sei que não vai receber aquilo da melhor forma possível. Não porque eles vão criticar, mas porque não é a cultura deles, não é o ambiente que eles estão acostumados. Então a gente sempre faz esses filtros e graças a Deus sempre tem dado certo, porque igual o exemplo do Rodrigo, a gente tinha levado para uma certa igreja um repertório mais jovial. E quando nós chegamos lá, os irmãos não faziam parte desse grupo. Eram os irmãos já, como ele falou, já eram senhores já acima de 60 anos. Então não fazia sentido eu cantar uma música nova do Fernandinho, por exemplo, lá, porque eles não iam conhecer. Então ali mesmo eu cheguei para eles e falei, ó, a gente vai pegar os clássicos e a gente vai ministrar aqui. E foi uma bênção, os irmãos cantaram, adoraram a Deus com liberdade. Então é assim que a gente sempre faz e esse é o nosso princípio, para falar a verdade. Maravilha. Eu observei em vocês, desde o momento que vocês chegaram, inclusive bem antes, né, quando eu tive contato, a gente conversou bastante, teve liberdade para conversar. E no ano anterior, eu entrevistei o Davi Sasser, e uma coisa que eu achei muito importante nele é a questão da humildade, a abertura, tipo, para conversar, para falar. E, infelizmente, eu já tinha o desprazer também de chamar pessoas que, sabe, parece que tá uns 5 níveis a mais. Trazer as pessoas para perto, atender bem as pessoas, falar, é importante isso. Como você considera isso, dessa aproximação, dessa abertura, de ser aberto, ser espontâneo ali? Sobre a pergunta que eu não formulei direito, que eu vou formular, é justamente isso. É sobre essa acessibilidade, sobre não deixar subir pro coração, às vezes, o conhecimento, a fama, o sucesso, né? Entender que são pessoas normais com uma responsabilidade maior. Isso é extremamente importante e a gente sempre conversa sobre isso nas nossas reuniões.
e é o que a gente observa em muitos artistas hoje do segmento cristão, que quando essas pessoas estão, assim, metaforicamente falando, lá embaixo ainda, elas são pessoas abertas, falam com todos os públicos, abraça, conversa, dão aquela atenção específica. E depois que chegam lá, no ápice da sua carreira, simplesmente esquecem que abaixo de Deus, claro, porque é Deus quem exalta e quem abate, mas também são aquelas pessoas ali que estão orando por você, orando pelo seu ministério, ouvindo as suas canções, para você ter uma visibilidade nas plataformas, e acabam tratando as pessoas com desprezo, com falta de respeito e consideração. E nós, a gente já tem esse princípio de tratar todos de forma igualitária, porque eu sou igual a você, eu sou igual a ele, igual ao Rodrigo, todos nós somos imagem e semelhança de Deus. Então por que que eu vou desrespeitar o meu irmão que está orando por mim, que está me abençoando de certa forma com a sua oração, ouvindo as nossas canções, compartilhando admira a gente com a também, sua né? família, aqueles que nos admiram. Então assim, eu sempre prezo por respeitar, por atender com muito carinho cada um que nos recebe. Porque é muito gratificante para nós saber que tem pessoas que nos admiram, que oram por nós, que intercedem por nós. Então nós somos gratos a cada pessoa que nos ouve, que nos escuta, que nos recebe. Igual eu falei ontem lá no encontro de adoradores, que eu fui muito grato pela recepção. Vocês não mediram esforços para nos trazer aqui. Sim. Eu achei isso muito nobre, muito lindo da parte de vocês. Tanto do senhor que nos ajudou ali com prontidão naquela montagem do som, até certas horas da tarde, se eu poderia estar resolvendo outras coisas, mas o senhor se dispôs a estar ali para nos ajudar. E isso é muito gratificante. Nós somos muito gratos a Deus, já respondendo novamente a sua pergunta, por todos, de forma geral. Não só aqui em Buritis, mas como também em todos os locais que Deus nos permite alcançar. E sobre isso, pastor, é a consciência, né? Tipo assim, nós não merecemos nada, né? Nós não somos nada, nós somos pó. Então eu sempre tive aquela consciência que, Senhor, que o Senhor use esse cano sujo, que nós somos um cano sujo, mas que a água limpa e pura passa pela gente através da misericórdia, que a gente não merece nada. Verdade. Através da misericórdia do Senhor, que possa derramar nas pessoas. Entendeu? Então, tipo assim, você tem que entender que muitas vezes você vai ser a única Bíblia que a pessoa vai ler. É verdade. Então você tem que buscar ser imagem e semelhança de Jesus, né? Você nunca pode deixar subir no seu coração que você é alguma coisa. Eu, desde quando eu entrei na banda, eu sempre falei, eu não sou profissional, eu sou um servo. Eu fui treinado realmente assim, minha liderança, desde a minha adolescência, quando eu me converti e tudo, eu sempre fui muito treinado nisso, para ser um servo, e nunca um artista. Eu sou um servo. Sirva a Deus. Pastor, uma coisa interessante em relação a esse tema de atenção do público conosco como banda, foi lá em Humaitá, semana passada. Nós fizemos 2h30 de apresentação. Quando nós terminamos, nós estávamos muito exaustos, cansados. Principalmente o nosso baterista, o Adrian, que foi o que se esforçou mais ali tocando bateria por 2h30 seguidas, já estava já completamente encharcado de suor, esgotado fisicamente. E muitas pessoas ali quiseram tirar foto com a gente. Já até, desculpa interromper, já até lembrar que, né, o Adrien escapou de mim hoje. Eu tinha preparado uns negócios para ele, que achei que ele ia vir. Mas o espaço é pequeno aqui. Continua. E ali várias pessoas quiseram tirar fotografias conosco como banda e também com alguns membros, principalmente com o baterista que está assistindo a transmissão. Fizeram fila para tirar foto com ele. E tanto nós como todos os músicos trataram todos com muito carinho, com muita atenção, com muito respeito, independente do cansaço físico, porque a gente sabe que tem artistas do nosso segmento que uma pessoa comum vê essa pessoa no aeroporto, finge que nem viu, então trata com falta de consideração e respeito. Cara, e a gente não tem esse princípio. E foi muito gratificante pra gente ali. Estávamos muito cansados, esgotados fisicamente, mas nós atendemos a todos com muito carinho. E eu vou falar, às vezes o nosso trato com a pessoa, isso aí ela vai levar para sempre, entendeu? E eu lembro até hoje, eu tinha uns 13, 14 anos, foi o Filhos do Homem lá em Porto Velho,
no final da apresentação deles, eu fui falar com eles, falei com o guitarrista, né? E ele me tratou super bem, profetizou sobre a minha vida e eu levo isso até hoje. Então, assim, eu não tenho motivo pra destratar alguém. Se eu estiver arrumando minhas coisas ali, a pessoa tem como tirar uma foto na hora, porque eu tô ali, eu sou um exemplo ali, entendeu? É porque, às vezes, no meu pensamento, assim, acho que às vezes desce um pouco pro coração, sabe? Dá aquele ego, sabe? Dá uma crescida. E também eu penso muito que a forma como um artista, ele apesar de, né, ser cristão, ele tá fazendo a obra de Deus, ele tá apresentando como artista ali, como ele se comporta ali com o público. Né? Se ele recua, se ele não quer, acaba fazendo com que as pessoas queiram se aproximar ainda mais. Né? Eu percebi isso justamente do Davi Sasser, quando ele esteve ali em Campo Novo. Cara, acabou o show, o cara tava cansado, a gente foi buscar ele em Ji-Paraná, ele chegou de um voo não sei da onde, e a gente... Sabe, mas um cara, eu tenho muito prazer em falar bem do cara, porque assim, a gente parou às 3 horas da tarde, a gente tava vindo na 364, ele disse, olha, eu tô com fome, eu desci, acabou de descer lá no aeroporto, eu tô com fome, a gente veio, falei, cara, mas essa hora, o que a gente vai achar pra comer? Achamos um restaurantezinho desse da beira da estrada, o ovo, tinha um ovo frito lá, que o bicho se jogava na parede, quebrava a parede. Rapaz, ele chegou lá, sentou lá de boa, tranquilo, não reclamou de nada. Foi lá e pegou aquele ovão frito, jogou lá em cima, tava até sem água. Eu falei, toma água de você engolir esse trem. Cara, não reclamou, cara de boa, tal, fez o show cansado, o cara tava cansado. Depois tinha a gravação do podcast, ele tava com o olho dele, mas ele, cara, com bom amor, você vê, sabe? Então, assim, as pessoas viam até ele recebia de boa, tirava foto e tal, tranquilo, de boa. Agora... A gente já foi em eventos aí pra tentar uma palavrinha. Nossa, mano, segurança dele, você chegar nem perto, parece que é o Biden. Teve um exemplo lá em Porto Velho, recentemente, um artista cristão foi se apresentar lá e a nossa emissora foi fazer a cobertura. E nós éramos a imprensa lá, não era nem público ainda. E anteriormente a assessoria tinha combinado conosco que ele falaria com a gente primeiro antes de se apresentar. Chegando lá... Ele chegou no evento, nós fomos fazer a entrevista e ele simplesmente só virou o rosto pra gente e falou que não ia nos atender naquela hora. E que se a gente quisesse era para esperar até o final do evento. Então, assim, há casos e casos, né? O Davi, eu sempre falo pros meninos que o Davi é a minha referência como ministro e como adorador. Desde quando eu comecei a me envolver com música, com louvor, com adoração, sempre tive inspiração nele. E já tocando nesse assunto especificamente... de recepcionar o público, é o que a gente sempre fala nas nossas reuniões, nos nossos devocionais. Deus está começando a fazer o nosso ministério alcançar locais que nós nunca imaginaríamos que nós fôssemos alcançar um dia, porém, todavia, entretanto, contudo, o princípio permanece o mesmo. Tanto que lá em Porto Velho tem algumas igrejas que elas não se sentem à vontade de nos convidar para ministrar em seus templos, porque eles acreditam na mentalidade deles que a gente não vai querer atender porque a igreja não tem uma estrutura básica para nos receber, por exemplo. Ou porque a igreja é uma igreja simples, muito pequena. E não, a gente sempre fala que todo convite que a gente recebe, a gente tenta o máximo possível atender com muito carinho. Seja uma congregação humilde com 5, 10 pessoas, ou uma congregação grande com 200, 300 pessoas. O objetivo é o mesmo, o tratamento é o mesmo e a administração é a mesma. Nada muda e isso é importante. Você tem um testemunho muito, muito bacana, né? Muito bonito. Inclusive, você disse um pouco ontem. Eu gostaria muito assim, de tornar mais público ainda. Provavelmente você já falou em vários locais, mas gostaria de abrir esse espaço aqui ainda, né, para que você contasse essa bênção que Deus... ele te concedeu, para que hoje você pudesse estar aqui conosco. Então, como eu falei ontem, eu tive uma doença chamada descolamento de retina bilateral. É uma doença que você só consegue adquiri-la de forma genética, se você já for predisposto a ter, ou se você sofreu algum acidente, alguma pancada na cabeça, algo que venha ter tido um forte impacto para a retina chegar a descolar de seus olhos. E eu não tinha genética para ter e também nunca sofri nenhum tipo de acidente. Eu estava voltando do meu trabalho,
E no trânsito eu comecei a perceber com o meu olho direito umas bolinhas pretas andando para cima e para baixo no meu olho direito. E ali naquele dia especificamente eu tinha feito um propósito, porque nós íamos ministrar em um congresso daqui a alguns dias. E eu estava fazendo um propósito com Deus, para Deus abençoar aquele evento, aquela programação. E comecei a fazer períodos de consagração. E nesse dia eu estava. E eu pensei que era fraqueza do organismo. Então fui para minha casa, me alimentei. E no dia seguinte fui trabalhar novamente e os sintomas começaram a crescer. Ao invés das bolinhas diminuírem, começaram a aumentar de tamanho. Então eu decidi procurar um oftalmologista. E nessa época eu trabalhava numa empresa que concedia um plano de saúde. E eu pesquisei no hall de oftalmologistas e o meu oftalmologista não estava naquela lista, porque eu sempre fui atendido por ele no particular. Porque foi ele que descobriu que eu tinha miopia e astigmatismo com 4 anos de idade. Então foi ele que me passou o meu primeiro óculos, então nós sempre fomos acompanhados por ele. Só que especificamente nesse dia eu decidi procurar um médico do hall do plano de saúde. E encontrei a doutora Karina Veloso nesse hall e fui constar com ela. E ela fez vários exames e me entregou o diagnóstico. Você tem descolamento de retina no seu olho direito. Se você não for operado logo, você vai ficar cego e a sua cegueira vai ser irreversível. E nesse dia eu estava com a minha mãe. Ela pegou uma folha, escreveu a punho. Essa parte eu não consegui contar lá. E ela entregou nas mãos da minha mãe e falou: olha, se você ama o seu filho como eu amo os meus filhos, você vai pegar esse encaminhamento que eu estou dando na sua mão. Você vai para sua casa, vai fazer as malas e vai levar o seu filho para Goiânia hoje ainda. Porque a gente não pode perder tempo, senão ele pode ficar cego e não vai ter reversão, vai ser irreversível. E nós saímos dali perplexos com essa notícia que nós recebemos, fomos para casa, fizemos uma reunião familiar e ali o meu padrasto disse: olha, Felipe, não acredita no primeiro diagnóstico que você está recebendo. Tenta pegar o dinheiro emprestado com algum amigo, alguém, e vai no teu médico. E eu consegui fazer isso, consegui o dinheiro e fui no dia seguinte. E ele fez os mesmos exames que ela fez e ele disse para mim que eu não tinha nada. Ele falou: Felipe, você não tem nada. Isso daí é dos seus próprios olhos mesmo, é do seu problema de visão. Você pode ficar despreocupado que não vai acontecer nada com você. E eu acreditei nele. Eu até falei lá, no meu lugar você acreditaria em quem? Numa pessoa que te acompanha há 25 anos ou em alguém que você conheceu ontem? Então eu acreditei nele. E com uma semana eu estava nesse congresso com a banda e chegou a minha vez de ministrar o louvor. E quando chegou a minha vez, eu comecei a ministrar o louvor em cima do altar, eu presenciei a visão do meu olho direito se fechando. E ali o desespero queria bater, logicamente, porque eu estava vendo eu ficar cego ali. E eu só em pensamento orando para Deus, eu falei: Deus, não me faz desesperar aqui agora, me ajuda, eu não posso tomar essa atitude aqui. Que era um congresso, a igreja lotada de jovens, e ali Deus me deu uma calmaria tão grande que eu ministrei o louvor. Eu desci do altar, ministrei o louvor no meio da igreja, depois eu fui me sentar com os meus companheiros, e eu fiquei calmo ali. No domingo eu fui para a minha igreja ainda na escola dominical, fui para o culto à noite, eu era líder de jovens nessa época, saí com a juventude para uma pizzaria. Aí quando eu voltei para minha casa, que eu estava me preparando para dormir, fui na frente do espelho tirar relógio e os acessórios e ali eu percebi que já tinha algo diferente. Então eu tampei o meu olho esquerdo e quando eu olhei para o direito já não estava vendo mais nada. Passei a mão e eu não via a minha mão. Então ali sim a ficha caiu, eu já comecei a chorar, só que eu me sentei na minha cama, me ajoelhei nela e comecei a chorar baixo porque eu não queria desesperar a minha mãe que dormia no outro quarto colado com o meu. E aí eu comecei a falar com Deus, falei: Deus, por que isso está acontecendo? O que foi que eu fiz? Onde eu errei? O que o Senhor quer que eu aprenda com isso que eu não estou entendendo nada? E no dia seguinte eu liguei para um amigo meu para dirigir o meu carro porque eu não tinha mais senso de direção, enxergando com o olho só. E ele chegou e me levou no meu oftalmologista, que eu queria tirar satisfação com ele, para entender por que ele disse que eu não tinha nada e acabou acontecendo isso comigo. E chegando no consultório dele, a secretária estava meio que bloqueando o acesso a ele, dizendo que ele não podia atender, que ele não estava lá. E de tanto eu insistir, ele apareceu. Ele estava no centro cirúrgico. Ele apareceu todo encapuzado com aquela roupa de centro cirúrgico e falou para mim: Felipe, eu não posso te atender agora, não vou te atender agora. Se você quiser, você volta amanhã. E voltou para a sala. E ali ficou o meu amigo e eu
sem saber o que fazer, e Deus toca no meu coração e fala: volte lá onde você foi a primeira vez. E eu fui, acabei indo lá. E assim que eu cheguei, a doutora prontamente já me fez entrar na sala, consultório cheio de pessoas para serem atendidas. E ali a primeira pergunta que ela faz para mim: você não fez a cirurgia que eu te pedi? Aí eu falei: realmente eu não fiz. E ali eu tive que confessar para ela, eu falei: doutora, eu não fiz porque, me desculpa, mas eu não acreditei no seu diagnóstico, eu não lhe conhecia. Era a primeira vez que eu estava lhe vendo e agora eu não sei mais o que fazer. E ela falou: olha, eu vou fazer uns exames em você e vou ver o que dá para fazer. Então eu fiz vários exames ali, eu fui terminar os exames, já era tarde da noite, e ela pegou aquele monte de papel e ela falou: olha, infelizmente eu não tenho boas notícias para você. Como você não foi operado, você perdeu a sua visão. Infelizmente a mácula do seu olho foi comprometida e você perdeu a sua visão. Mas eu vou tentar operar você, mas eu não garanto que você volte a enxergar. E ali eu falei: não, tudo bem, vamos fazer, porque eu não tinha mais escolha. E depois de uma semana eu fui para a sala de cirurgia. E ali as ações de Deus começaram a acontecer. Eu falo isso sempre. Eu estava já me preparando para ser anestesiado, eu estava deitado na maca ali, esperando ser anestesiado. Aí eu estava louvando a Deus deitado. E eu louvando a Deus ali, uma enfermeira viu. E ela se aproximou a mim e disse: nossa, você louva a Deus, você é evangélico? E eu falei: eu sou sim, graças a Deus. E ela foi e falou para mim: já foi Deus falando por ela. Ah, então confia em Deus que vai dar tudo certo para você. E ali eu entrei na sala de cirurgia, a doutora reuniu a sua equipe e falou a mesma coisa: gente, esse caso do Felipe é praticamente impossível. Ela usou a palavra impossível na sala. Ela falou: nós vamos tentar fazer alguma coisa, mas vamos ter fé em Deus que vai dar tudo certo. Então ali ela já foi usada por Deus para acalmar o meu coração também. E ali eu fiz uma oração para Deus. Eu não podia me movimentar, a cirurgia eu passei acordado o tempo todo. E ali eu orei para Deus, falei: Senhor, toca nas mãos desses médicos que estão aqui. Realiza a obra, realiza o milagre, porque se o Senhor fizer o milagre que eu espero que o Senhor vai fazer, eu não quero que as pessoas simplesmente ouçam eu falar, eu quero que as pessoas vejam com seus próprios olhos que o Senhor continua fazendo milagres. E ali a cirurgia foi feita, foi 8 horas de cirurgia. Terminou a cirurgia, ela falou: Felipe, cirurgia é feita, agora é com Deus e com você. Você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Deu aquelas recomendações pós-cirúrgicas que todo mundo conhece. E uma em específico que foi uma das situações mais complicadas, mais difíceis que eu tive que viver, que tive que vivenciar. E ela falou: e você precisa ficar com a sua cabeça para baixo. Eu falei: quanto tempo? O tempo inteiro. Você só pode levantar para se alimentar e volta a cabeça para baixo, porque a sua retina precisa ser colada. E eu falei: tá bom, quanto tempo eu vou ficar assim? Um dia, uma semana? E ela falou: você vai ficar 3 semanas assim. Eu fiquei 3 semanas o tempo todo olhando para baixo. As pessoas iam me visitar: Felipe, tudo bem com você? Tá tudo bem, graças a Deus, olhando pro chão. E eu só tinha 3 posições para ficar. É bem difícil. Eu tive 3 posições para ficar. Ou eu ficava em pé, olhando para baixo, ou eu ficava sentado, ou eu ficava de joelhos. E a posição mais confortável para mim era de joelhos. Já era um mistério de Deus começando. E ali eu aproveitava que eu já estava de joelhos e começava a orar. Passava muito tempo orando durante esse pós-operatório. E ali eu orando e perguntando para Deus e nada de resposta. Parece que Deus assim, decidiu ficar em silêncio o tempo todo. Até que um belo dia eu estava concluindo meu pós-operatório, já estava nos últimos dias, e todos foram trabalhar, foram estudar, foram seguir suas vidas dentro de casa. Eu falei: gente, pode seguir a vida de vocês, eu vou ficar aqui, eu não vou sair daqui. E nesse dia especificamente, a empresa de energia elétrica decidiu fazer manutenção no bairro onde eu morava. Então eles desligaram a rede, então eu fiquei literalmente no escuro em casa. E eu comecei a ouvir o ambiente externo, porque não tinha energia em casa, até que eu ouvi uma voz muito alta pedindo para me pegar um caderno e uma caneta. Só que para mim, na minha cabeça, na minha concepção, era o vizinho falando com o filho. Eu falei: não, não é comigo. Aí na segunda vez, mais alto ainda: pegue um caderno e uma caneta. E na terceira vez, como foi com voz de autoridade: pegue um caderno e uma caneta. E ali eu decidi obedecer essa voz.
Me levantei, tinha uma escrivaninha assim do lado da minha cama, peguei um caderno que eu tinha para fazer anotações e comecei a escrever. Eu enxergava com o olho esquerdo ainda, palavras e frases, e depois eu fui ler o que eu estava escrevendo e já li cantando elas. Foi a minha primeira experiência com composição, foi ali. E eu peguei para ler o que estava escrito em forma de música, gravei no meu celular e fui ouvir. E dias antes, nas orações que eu fazia, eu perguntava: Deus, o que está acontecendo? O que foi que eu fiz? Onde eu errei? O que o Senhor quer que eu aprenda com isso, que eu não estou entendendo nada? E ali ele me responde em forma de música dizendo: Filho meu, não temas, tenha fé, espera, confia, não murmura. Me adora que o teu milagre eu vou entregar. E ali eu já confortei meu coração, agradeci a Deus pela resposta de oração. E o pós-operatório acabou, a visão não voltou. E então eu tive que me readaptar. Readaptei no trabalho, readaptei dirigindo. E consegui me adaptar a enxergar com um olho só. Até que em 2017, em janeiro, aconteceu a mesma coisa com o olho esquerdo. Eu estava na igreja, meu pastor, no final do culto: Felipe, você pode esperar um pouquinho que eu quero falar com você? Tudo bem, pastor. E eu olhando para a parede branca e vendo as bolinhas no olho. Eu falei: meu Deus, vai acontecer tudo de novo. No dia seguinte eu voltei na oftalmologista, ela falou: tá acontecendo de novo, vá para sua casa, não pegue peso, não faça nada. Você vai ser operado daqui a 3 dias. Com 3 dias eu perdi 75% da visão do esquerdo. Já não enxergava do direito. Perdi 75% do esquerdo. Fui operado, a cirurgia foi menos longa, mas as recomendações cirúrgicas foram as mesmas. Eu tive que ficar mais 3 semanas de cabeça para baixo. Total de 6 semanas desse jeito. E ali começou a luta pelo milagre. Segunda cirurgia em janeiro, terceira em março, quarta em abril, quinta em junho, sexta em julho. Foram 4 invasivas, eu na maca deitado, eles mexendo nos meus olhos com bisturi, tudo que tem direito, e 2 a laser. E nenhuma delas resolveu o problema. Aí quando foi no dia 14, como eu contei ontem, 14 de julho de 2017, era meu último retorno, não tinha mais o que fazer. Todas as tentativas de reversão já tinham sido feitas, não tinha mais nada para fazer. Apenas Deus, era só Deus que podia fazer alguma coisa. Me levaram na sala dela, no consultório, e eu não enxergava, mas eu falei: e agora, doutora Karina Veloso? Eu falo o nome dela em todos os locais que eu vou, porque infelizmente há muitas pessoas que não creem nos milagres de Deus, acabam duvidando. Tanto é que eu posso até mandar para você depois, pastor, eu tenho fotos dos momentos, eu tenho vídeos que eu registrei tudo. Porque eu queria fazer meio que um dossiê do milagre, digamos assim. E nesse dia especificamente, quando eu fiz essa pergunta para ela, Deus já usou a boca dela para falar para mim: calma, Felipe, que ainda não acabou. Eu vou fazer uma última tentativa com você. Ela colocou um aparelho, que eu senti um aparelho na minha frente, e ela falou: vou fazer uns cálculos. Se você ver alguma coisa nesse aparelho, já é muita coisa para você. E ali eu fiz a minha última oração para Deus. Eu falei: Deus, ainda dá tempo de fazer alguma coisa aqui. Por favor, me ajuda. Se o Senhor fizer esse milagre, eu reforço novamente. Eu não quero que as pessoas só ouçam eu dizer. Eu quero que elas vejam que o Senhor continua fazendo milagres, porque muitas pessoas não creem nos milagres de Deus hoje em dia. E ali ela falou: abre seus olhos agora. E eu comecei a abrir os olhos e eu senti um vento dos pés até a minha cabeça. Era algo assim que começava a me consumir e eu fiquei arrepiado o corpo todo. E eu comecei a abrir os olhos e quando eu ia abrindo os olhos eu via como se fosse uma sombra de uma pessoa na minha frente. E pegava e fechava o punho das mãos e fazia assim nos meus olhos, como se estivesse coçando eles. E eu sentia essa sensação de que alguém estava coçando os meus olhos naquela hora. E quando essa pessoa saiu da minha frente e eu olhei para a minha direção frontal, eu já me joguei no chão na hora, chorando igual uma criança, lacrimejando e chorando e soluçando. E ela veio me perguntar o que estava acontecendo comigo, se eu estava sentindo dor, se é alguma coisa. E eu falei: não estou sentindo nada, eu estou vendo tudo que está na minha frente ali. E ela veio fazer a prova comigo, perguntando o que eu estava vendo. Então, me diz o que você vê. Eu fui começando a falar as letras da maior a menor. E ali ela levantou e deu glória a Deus. E foi o que eu falei ontem lá no encontro. Falei: você tem noção do que é a medicina se prostrar
a Jesus e dar glória a Deus? Essa é a sensação de que a medicina não é nada diante de Deus. E ali nós sentamos, inclusive eu tenho foto desse dia especificamente, uma enfermeira tirou uma foto nossa, os nossos olhos vermelhos, inchados de tanto chorar, e ali a gente se sentou e ela falou: Felipe, em 30 anos de oftalmologia eu nunca vi isso aqui acontecer. Você chegou aqui com uma visão comprometida, porém você enxergava, você usava, eu peguei o seu histórico clínico, você sempre usou óculos desde criança, isso nunca foi um problema para você. Você nunca teve uma dificuldade com a sua qualidade de vida. E eu vendo tudo isso que aconteceu, 9 meses se passaram, 6 cirurgias foram feitas. E eu puxei agora aqui o relatório médico que eu acabei de tirar de você. Era impossível você não ter perdido 1% da tua visão. Porque eu mexi nos seus olhos 4 vezes com bisturi, 2 com laser. E eu tô vendo aqui que você não perdeu nada. Ela falando pra mim. Que a visão que eu tinha antes de tudo acontecer, Jesus me deu de volta. E a gente até se emociona porque só Deus, minha esposa e minha família sabem como é que foi esse processo ali dentro daquele quarto. Porque eu não saía para lugar nenhum, eu ficava só no meu quarto, orando para Deus, e o silêncio de Deus era ensurdecedor naquele momento. Mas aí depois que tudo isso aconteceu e o dia que ele decidiu entregar o milagre, eu fui entender por que que isso aconteceu. Porque ele quis que eu tivesse essa experiência para poder compartilhar com outras pessoas que são desenganadas pela medicina, que às vezes até o próprio emocional diz para ela que ela é uma pessoa que não tem solução para a vida dela, que ela já é um caso perdido. E em todas as ministrações que eu faço, a última palavra eu falo: você está vendo uma pessoa aqui que Deus realizou o impossível. Eu falo, se Deus fez uma pessoa completamente cega voltar a enxergar, o que é o seu problema nas mãos de Deus? Não é nada. E a partir de então, Deus começou a abrir as portas para nós como ministério. Inclusive, essa composição que Deus me deu, eu terminei de escrevê-la, eu gravei essa canção em meio a esse rebuliço todo, no meu terceiro pós-operatório, assim que eu me recuperei da cirurgia, Deus abriu as portas, financeiramente falando, e me deu a oportunidade de se direcionar a Cacoal para gravar no estúdio de lá, que é referência aqui no estado de gravação de canções. E eu levei a banda comigo, na época, e eles gravaram seus instrumentos e ficou só eu no estúdio com o produtor. Eles foram conhecer a cidade, que não tinham ido em Cacoal ainda. E dentro da sala de estúdio, o inimigo começou a colocar coisas na minha cabeça querendo fazer eu desistir. E ele falava assim: o que você está fazendo aqui nesse estúdio? Por que você vai gravar algo que fala de milagre se o teu milagre ainda não chegou? Esse não é o seu lugar. E começou a usar essas palavras. E ali eu já me lembrei de Jesus quando foi tentado por Satanás. Ele foi ali e repreendeu o inimigo para sair dali. E eu fiz isso, eu repreendi, eu tá repreendido em nome de Jesus, e comecei a repreender e gravei a canção e voltei para Porto Velho. E após tudo isso que aconteceu, Deus abriu as portas para nós gravarmos o clipe dessa música. Foi o primeiro vídeo que nós gravamos. E uma coisa que eu achava impossível de acontecer, Deus fez se tornar possível. Eu queria simular tudo o que aconteceu comigo durante esses 9 meses. E uma das situações que eu achava muito difícil era o hospital liberar a sala de cirurgia para me gravar. Porque é um lugar estéreo, é um lugar que não é para ser usado de forma inadequada. E quando eu liguei para a diretoria do hospital, eu já tinha recebido um não. Eles falaram: Felipe, infelizmente não tem como, é um lugar estéreo e etc. Mas depois de 3 dias, eles me retornaram a ligação e falavam: Felipe, você ainda vai gravar? Eu falei: vou. Não, então você vem tal dia que a gente vai liberar a sala para você. Vai ser um dia que não vai ter cirurgias e a gente vai liberar a sala para você gravar. Na minha concepção, eles só iam liberar a sala somente. E eu que resolvesse levar alguém para simular um médico, algo do tipo. Quando eu cheguei na sala, tinha médico, enfermeiro e materiais de cirurgia prontos para gravar.
E ali nós gravamos, tá no nosso canal, foi o primeiro vídeo que a gente fez. E a partir de então, Deus foi começando a abrir portas, escancarando portas, fazendo nós alcançarmos lugares que eu jamais pensei na minha vida que nós fôssemos alcançar. Igrejas que eu passava assim na frente e eu falava, meu Deus, meu sonho é ministrar um dia nesse lugar. E hoje eu posso dizer que eu já fui lá não só uma vez, mas várias vezes. Então assim, tudo foi um propósito do Senhor para começar a fazer esse ministério desenvolver na questão ministerial, porque eu ainda era muito tímido para ministrar. Eu cantava já, mas eu era tímido para poder ministrar e falar com as pessoas. Hoje, os meninos já falam que eu falo até demais às vezes. E foi isso, pastor, foi isso que aconteceu, para a glória de Deus. E depois disso, outras canções nasceram, foram surgindo. E para a glória de Deus, estamos aí há 12 anos cumprindo o chamado do Senhor, já com novos projetos já em andamento para 2025. E se Deus quiser, em nome de Jesus, nós queremos continuar fazendo o chamado dele até que ele nos permita até a sua volta. Você gravou esse um clipe, né? Isso, É isso. isso? Tá disponível. Onde está? Onde que as pessoas No YouTube, encontram? Porque vão ficar curiosas aí. Está disponível no YouTube com o título de Não Temas. Foi o primeiro clipe que nós gravamos. Na época, ele foi bem simples, se comparando aos demais. Mas foi algo que a gente tentou fazer da melhor forma possível na época, que foi em 2017, para poder mostrar para as pessoas o que aconteceu. Inclusive, nós temos testemunhos dessa canção. Eu tenho um testemunho que eu guardei de uma moça lá do Rio Grande do Sul, que ela participava de um grupo onde a minha mãe participava, que era chamado Clamor pelo Brasil, o nome do grupo de WhatsApp. E a minha mãe mandou essa canção nossa lá para divulgar o trabalho. E uma moça do Rio Grande do Sul ouviu e procurou a minha mãe no WhatsApp para querer falar comigo. E a minha mãe passou meu contato para ela e ela veio falar comigo. Ah, você que é o Felipe, o cantor dessa canção, da Não Temas? Eu falei, sou eu. E ela falou para mim, ó, eu quero te agradecer. Aí eu falei, me agradecer pelo quê, irmã? Ela, porque você escreveu essa canção. No dia que eu ouvi essa canção, horas antes eu estava pensando em suicídio. Eu queria tirar a minha vida, porque minha vida estava um caos. Tinha terminado o relacionamento, a família não aceitava ela. E várias questões. E ela quis me agradecer porque naquele momento ela sentiu Deus falando com ela através da canção. E ela disse que naquele mesmo dia ela ia procurar uma igreja e ela ia se reconciliar com o Senhor. E atualmente eu vejo os status de WhatsApp dela, vejo que ela está muito bem, graças a Deus. Já é uma mulher casada, com filhos, família. Teve a restauração completa. Então assim, desde esse dia eu já entendi o porquê que Deus fez eu passar por todo esse processo. Teve o silêncio ensurdecedor, mas no final ele agiu, ele fez o trabalho. Tem até aquela canção da Cassiane, né? Quando Deus fica em silêncio é porque ele está trabalhando. E realmente ele estava trabalhando por algo muito maior, algo que eu nunca imaginei, algo que eu nunca pensei e nunca sonhei. Então, eu já aproveitar aqui o momento. Tem como fazer uma palhazinha, um pedacinho dela aí, pelo menos um refrão, alguma coisa aí, porque a galera vai ficar muito curiosa. Gente, vai lá no canal, tá? Entra lá nas redes deles e vai. Mas já dá pra tirar um pedacinho e até, inclusive, uma outra também já na sequência que vocês têm uma que tá bem estourada aí, né? E tem várias, né? Mas aqui assim. O pessoal tá cantando, tá na boca do povo aí. Primeiro essa que faz parte desse testemunho lindo seu aí, Não né? Temas. Não Temas. Pode ser só um pedacinho, não tem problema não, é só para o pessoal ficar com gostinho mesmo. Depois eles entram lá e ver por completo. Vou fazer a nota aqui, ó. Faz aí, simula a guitarra aí. Bom, Peraí. essa canção, pastor, especificamente ela é a única canção do nosso repertório que ela tem um estilo mais pentecostal, digamos assim. Porque na época a banda toda era da Assembleia de Deus, inclusive eu fiquei na Assembleia de Deus por 25 anos. Hoje eu e o Fernando e o baterista, o Adrian, nós somos da Igreja Batista Shalom, do pastor Adegir Mauro. Então assim, foi uma canção que nasceu ali no ambiente pentecostal,
Então a letra ela é bem pentecostal mesmo, e nós sabemos que muitos aqui de Buriti são da raiz pentecostal também. E um trecho da canção, faz a nota aí. Ó, um trecho da canção fala bem assim, ó. Acredite que o milagre chegará. Deus é fiel e cumpre tudo que promete. Mas não é no seu tempo, se acalme, é no tempo dele. Ouça a sua voz que está a te dizer: filho meu, não temas, não temas, não temas, não temas. Tenha fé e espera, confia, não murmura, me adora, que o teu milagre vou entregar. Que foi a parte da oração, da resposta de oração. Uau, muito bom, hein? Gente, que benção, que benção. Já a história da Yahvé, nossa, ela foi bem peculiar pra gente. Na verdade, nós falamos que Yahvé se manifestará, foi meio que uma virada de chave no nosso ministério, de uma certa forma. Eu não conhecia essa canção. Essa canção ela é uma versão que eu traduzi para o português da música Yahvé se manifestará, do grupo Oasis Ministry, que é um grupo da República Dominicana. E uma vez nós tínhamos acabado de gravar o nosso DVD de 10 anos, em dezembro de 2022. Nós tínhamos acabado de gravar esse projeto. E a minha esposa em casa vendo, ela tinha percebido que essa canção já tinha chegado aqui no Brasil na língua nativa deles, em espanhol. E o público brasileiro já estava começando a gostar dela mesmo no idioma original. E ainda não tinha versão em português no Brasil, traduzida. E ela falou: Felipe, olha, essa música aqui é muito linda. Já viralizou aqui, muitas pessoas gostam. Por que você não regrava ela em português? Aí eu falei: mas é bem difícil, né? Porque eu tenho que achar o compositor, pedir autorização, tem uma série de fatores. Ela falou: mas não custa nada tentar, né? Eu falei: De início, assim, ouvindo a canção, na época eu não tinha gostado muito, mas depois eu fui ouvindo com mais calma. E eu fui sentindo de Deus de gravar e falei: vou atrás. E eu comecei a vasculhar a rede social da banda e achei o compositor e entrei em contato com ele pelo WhatsApp. E comecei a pedir ajuda dos universitários, do Google Tradutor, para falar com ele, porque o idioma dele, ele só falava em espanhol ou inglês, ele não conhecia o português. Então eu comecei a falar com ele e pedi a autorização dele para gravar em português, ele me autorizou, fiz a tradução. Foi uma gravação meio que relâmpago, isso aconteceu em menos de 2 meses. Em janeiro eu entrei em contato com o compositor, no finalzinho de janeiro a gente já estava gravando ela, aliás, em fevereiro, nós gravamos o videoclipe dela e no dia 3 de março ela já foi pro ar. Em 3 dias de lançamento ela já chegou em 100 mil visualizações na época. Em 5 dias chegou em 500 mil. E graças a Deus hoje ela está com 4 milhões e 800 mil, quase 5 milhões, para a glória de Deus. Então foi uma canção que a gente fala que foi meio que uma virada de chave para nós. Foi onde, de certa forma, o Brasil, propriamente dito, pôde nos conhecer, porque até então somente o estado de Rondônia nos conhecia. E 500 mil foi só do meu menino assistindo. Foi. Rapaz, não aguentava mais ver o Felipe lá na televisão. É porque o Isaac ele pega o canal da banda e ele assiste todos os clipes. Todos. Nosso filho é bem fã. E foi muito interessante essa experiência de eu ter essa oportunidade de traduzir para português uma canção. Tipo, é muita responsabilidade, porque até então são as editoras que fazem isso. E dessa vez eu tive a oportunidade de traduzir, então foi algo muito ímpar, tanto para mim como compositor e também como para a banda. E já temos alguns projetos já no papel para o ano que vem, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Já estamos já planejando dias de gravação, dias de lançamento e tem muita coisa boa para acontecer ainda, se Deus quiser. Show de bola. Só, vamos caminhar. Não, vamos caminhar não. Tem um trechinho lá eu tô apelando com ele aqui, né? Sem instrumento, sem nada. Mas aí que é no ao vivo. Sem aquecimento, sem aquecimento vocal, sem nada, assim. Mas
Dá pra fazer? Dá sim, então, vamos então lá. Manda bala aí. Vai aí, Ré maior, vai aí. Tom aqui, ó, vai. E essa daí vocês sabem, vocês cantaram ontem, que é o Yahvé, que diz: Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará. Essa canção é linda demais. Show de bola. Eu notei que a voz parece do Felipe Bruno lá, que eu vi uns vídeos na Pois YouTube. então, né? Pessoal, caminhando para o encerramento nosso que estou vendo agora, eu achei o reloginho lá, tem 1h05 de gravação. A gente tem um quadro aqui que é o Falando Bem, né? Todo mundo participa dele. Aham. É assim, olhando para nossa vida, alguém que passou, que marcou a nossa trajetória, você fala assim, cara, eu falo bem dessa pessoa. Sabe por que eu criei esse quadro? Lá no mundo, a gente chama de lá do mundo, o pessoal tem um negócio de falar mal dos outros, né? É. Mas coisa para Deus tem que falar é bem. É então, verdade. nós temos um quadro Falando Bem, que a Priscila vai soltar ali para nós agora esse quadro lá. E nós vamos começar pelo Felipe aqui. Vamos lá, pode mandar aí. Quem marcou a sua vida que você fala bem e leva pra sua vida inteira? Quem marcou a minha vida, gente, foram várias. Mas eu vou falar de uma pessoa especificamente, pastor Adegemauro Faria, nosso pastor. Porque a minha transição de denominação evangélica, eu tive muita ajuda dele. Pastor Adegemauro é um pastor, não é porque só é meu pastor, mas ele é um homem muito sábio. E eu o conheci na Rádio Boas Novas. Ele fazia parte de um programa de uma locutora da emissora que também congrega na nossa igreja, e ele fazia um quadro de devocional. E ele fazia esse quadro gravado. Eu trabalhava lá no estúdio de gravação e eu era responsável por fazer essas gravações. Nós começamos a conversar e ele me conheceu, me convidou uma vez para ministrar na vigília da igreja. Eu ainda não estava lá ainda como membro. Ele perguntou se eu tinha algum chamado ministerial. Eu falei, pastor, eu sou ministro de louvor, tenho umas canções gravadas. Ele, meu filho, que bênção, manda para mim uma das canções que você mais ministra. Eu mandei o Abba, que é uma canção nossa que fala muito ao nosso coração. E ele gostou muito da canção e me convidou para essa vigília. E ali foi o primeiro contato que eu tive com a Shalom, propriamente dito. E ali nós começamos a conversar por telefone e ele me deu muitos e muitos conselhos. Tanto para me falar com os meus pastores locais, e foi algo muito de Deus, pastor, assim. Não foi algo porque, assim, tem pessoas que saem de uma denominação e entram em outra, mas deixa na denominação anterior uns resquícios de rebeldia e algo do tipo. Deixa a porta fechada, né? Isso, e comigo não foi assim, foi tudo debaixo da bênção dos pastores. Inclusive o meu pastor falou para mim, Felipe, eu já sabia que isso ia acontecer. O seu estilo musical não se encaixa mais na nossa igreja. Você pode ir em paz, que você tem a minha bênção. E depois disso, como meu pastor, me dá muitos conselhos até hoje. Então é uma pessoa que em todos os lugares que eu for, que eu passar, sempre eu vou falar muito bem. Pastor Adegemauro Faria. Muito bom. O Taylor. Até o final. Acertei ou errei? Acertou. Aí. Quem é que marcou a sua vida? Você falou assim, Bom. foi minha sogra, meu vizinho, meu parente. Quem foi que passou na sua vida e falou, essa pessoa foi importante na minha caminhada? Olha, eu vou citar aqui, eu acho que toda vez que eu entro nesse assunto assim, em qualquer lugar, eu sempre cito a mesma pessoa, que foi a pessoa que investiu na minha vida pregando de Jesus pra mim. Eu me emociono porque é a pessoa mais próxima de Jesus até hoje que eu conheço. Se chama Osmar Pessoa. Ele pode não estar assistindo, mas todo mundo que me conhece sabe da minha trajetória, sabe que eu não fui fácil, né? E o Osmar foi meu líder. E eu falo de líder da época que discipulado é estar ao lado. Era realmente a pessoa que abdicava da sua vida, das suas vontades, dos seus prazeres para estar nos acompanhando, caminhando lado a lado com os discípulos. E por ele eu fui forjado, nele eu conheci Jesus das duas formas, o Jesus carinhoso e o Jesus bruto. Então, tipo assim, eu fui forjado na água e no fogo.
entendeu? Realmente a ser cristão e olhar para Jesus, não olhar para as pessoas. E realmente a pessoa que me ensinou a ser o cristão que eu sou, independente de onde eu esteja, realmente buscar Jesus, brilhar a luz de Jesus, né? E saber disso. Então, realmente a pessoa que eu sempre vou carregar, que me forjou, foi o Osmar. Muito bem. E o Fernando? Quem é que marcou a sua vida, Fernando? Ah. Foi um canal de bênção na sua vida. Não tem como não falar o meu pastor DG Mauro. Não é querendo imitar o Felipe, mas quando eu cheguei na igreja Shalom, eu era um rapaz totalmente diferente do que eu era hoje. E certos princípios eu não tinha. Então foi ali onde eu fui começar a ser forjado como cristão, como esposo, como pai, como filho. E a pessoa mais importante, que eu vou já chorar. Eu nunca falei isso pra ele. Mas foi o pastor. Algumas coisas ele tá ali, tá ensinando a gente e é difícil, cara, tá falando, mas eu tenho muito que melhorar ainda. Mas o pastor, os princípios que ele vai passando ali pra gente, a gente vai pegando. É verdade. Inclusive, eu vou abrir até isso aqui, não ia falar mais. A gente tem a brincadeira que eu tenho de estar imitando ele, mas me ajudou demais na minha fala, em casa. E assim, eu sei que eu tenho que melhorar em algumas coisas, mas eu tava até falando pra minha esposa que eu ainda sou uma criança na fé. Por mais que eu tenha entrado na igreja criança, mas certos princípios eu não aprendi. E eu fui aprender ali na Shalom. Então, assim, pastor Mauro, indiretamente, né, sem eu falar pra ele, ele me ajuda demais. E não precisa nem estar falando, às vezes, só a presença dele e o exemplo que ele dá já é inspiração pra mim. Exatamente. Já fiquei com vontade de conhecer esse pastor, hein? Gosto de colar em gente, gente assim. Ele é bênção demais. Incrível. Pastor Mauro e pastora Monique são bênção. Eu tinha até colocado aqui após o quadro, justamente sobre essa brincadeira. Como é que é? Surgiu essa brincadeira? Como é que é a história dessa brincadeira? Na verdade, Fala gente, aí, na verdade, eu tenho algumas facilidades de estar imitando algumas pessoas, assim, características. Às vezes no timbre nem parece, mas essa brincadeira do pastor surgiu com a ideia que tiveram lá na igreja de fazer vídeo de comédia, e as pessoas mesmo produzir. E por incrível que pareça, só eu e um rapaz lá na igreja, o Roninho, que fez esse vídeo, produziu um vídeo, não tinha nada a ver com o pastor. E eu já tava de terno, acabei que cheguei lá na padaria onde tava. Que bênção, né? Legal, você tá aqui. E aí foi saindo o jeito de falar e gravaram um vídeo lá e botaram lá no telão. Botaram lá no telão, não falei não? Botaram lá no telão. E aí, eu não sei se ele é mais pastor, com todo respeito. Mas ele olhou assim pra mim, alguém falou pra ele, trazer você pra pregar aqui no meu lugar, tá bom? Mas aí, é que nem eu falo, de tanto eu ficar imitando, algumas coisas eu fui pegar, e os meninos falam que às vezes eu nem saio do personagem. Já É não verdade. Não sai mais do personagem. Então, o que eles ri mais é algum gesto dele, tipo, ele tá aqui assim, ó, ele vai chamar alguém aqui, aquele... Dessa forma. Então, eu fui pedir um suco, não foi? Foi. Aí passou a moça lá que trabalhava no restaurante, moça, um suquinho pra mim? Mas é mais isso, é mais por causa do... E aí é o seguinte, alguns dos meninos, eles conheceram primeiro a imitação, depois o pastor. Foi, inclusive, numa reunião, a gente tinha acabado de fazer a reunião com a banda, na igreja, no auditório da igreja, aí o pastor Mauro bateu na porta e entrou. Aí eu falei, pastor, aproveitando que o senhor está aqui, eu queria que o senhor desse uma palavra pra gente. Aí já tinham membros novos. Gente, esse aqui é o nosso pastor, é o pastor DG Mauro. Inclusive, o pastor DG Mauro é o pastor do Ação. Isso. E ele Só cortando rapidinho. E ele tem uma frase que é muito característica dele. É que bênção, né? Que bênção, né? Aí nesse dia, ele chegou para conversar com a gente. Ele, que bênção, né, amados? Aí alguns não estavam conseguindo se segurar, já queriam rir, porque lembravam do Fernando imitando e vendo a pessoa real ali.
Mas eu acho que o pastor Mauro leva isso para esportivo. Não, e é como eu falei, isso aí me ajudou demais. Eu ainda tenho um pouco de dificuldade de falar na frente das pessoas, mas eu tinha muito mais antes. Então, né, com essa brincadeira, eu fui aprendendo a falar, a conversar com as pessoas só pelo fato da brincadeira. E alguns dos princípios que ele passam ali, eu tive que começar a praticar em casa. Entendeu? Como é que eu vou imitar uma coisa que eu não vou viver? Pois é. Fala pra ele que tu ama ele. Eu amo o senhor, viu? Eu nunca falei pessoalmente, mas vamos Show de bola. É interessante, né, pessoal? Como que a figura de alguém pode ficar marcada na vida de outra pessoa. É verdade. Né? Tanto num ponto positivo como é do pastor Mauro, aí ver que ele é muito, muito amado, muito querido, né? E também, por isso a gente também deve nos policiar com coisas negativas também, né? Eu sempre digo, sempre tem alguém nos observando e aprendendo com a gente. É verdade. Né? Então, a gente tem que sempre tomar cuidado, né? Porque estão sempre aprendendo. E que bênção, né? Saber que o pastor é uma bênção, assim, uma inspiração aqui pro Fernando, né? Como uma forma de brincadeira, de humor, mas é também uma autenticidade da pessoa ali, né? Do pastor Mauro. Que bênção. Com certeza. Pessoal, como a gente tem alguns compromissos ainda, né? Eu quero louvar muito a Deus pela vida de vocês. Amém. Né? A gente se sente muito honrado em estar recebendo vocês aqui. Eu sei que grandes coisas estão por vir, grandes coisas Deus vai fazer, né? Através de vocês, com vocês, por vocês. Amém. Né? E é uma bênção. Essas portas estão sempre abertas, né? Para receber vocês. Quero abrir as considerações finais, né, para vocês, e também se tiver uma rede social, alguma coisa ali, o pessoal seguir, tá? Eu não estou fazendo a transmissão múltipla nas plataformas, pedi uma atualização ali, mas daqui a pouquinho eu já vou lançar nas demais plataformas nossas, pegar pelo menos uns 300 mil, graças a Deus nós pegamos umas visualizações boas esses dias. Glória a Deus. Obrigado por você que tem somado conosco aí. Vamos lá, começando aí pelo Felipe. Bom, eu quero agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade, a você também, pastor, pelo convite, por estarmos aqui, não só aqui, mas daqui a pouco também na sua igreja, ministrando juntos em adoração a Deus. Agradecer também ao nosso querido Antônio, que fez essa ponte. Antônio é bênção, também não mediu esforços para... Olha lá, ele mandou aqui na live, eu já estou aqui esperando o pessoal, já está lá fora. Ele não mediu esforços, juntamente com o senhor também, para nós estarmos aqui em Buritis, para ministrarmos esses 2 dias. Então, nós somos muito gratos a vocês por essa oportunidade. A minha família também que está em casa, minha esposa, a minha filha também, que também está esperando o papai voltar para casa. Ela não queria nem deixar sair de casa, na verdade. Minha filha tem 2 anos e 2 meses, é um bebê ainda. Sou grato também pela vida de cada um. Dos meus companheiros, o Rodrigo, ao Fernando. Olha quem chegou ali, olha a figura ali que chegou Olha ali. Também ao Adrien, ao Enoque, também ao Alisson, que hoje ele não pôde estar conosco nessa viagem. Alisson, a gente está com saudade de você. Já falando, já. Ele está em Ji-Paraná a trabalho. A gente vai se encontrar só na próxima semana. E a todos que nos acompanham, que acompanham os nossos trabalhos no YouTube. Já convidando vocês para seguir a gente nas redes sociais. O nosso link, graças a Deus, é um link só para todas as redes. Então, Instagram, TikTok, Twitter, Facebook. O Facebook, todos eles @EASoundsOficial. A gente já fez para facilitar, para ficar um link só para todo mundo. Então, se você colocar lá em qualquer rede social sua, EA Sounds Oficial, você vai encontrar a gente. Inclusive no nosso canal do YouTube também, o link é EA Sounds Oficial. Então você pode se inscrever no nosso canal, compartilhe os vídeos com seus amigos. A gente vai ficar muito feliz com a sua participação no nosso canal também. E aguardem que, se Deus quiser, na primeira quinzena de janeiro tem canção nova chegando. Ô, benção. Maravilha. Taylor, suas considerações, meu filho, suas redes aí, se tiver alguém, alguma coisa? Eu quero agradecer primeiramente a Deus, né, ao senhor pastor também pela oportunidade, né, o convite. Agradecer minha esposa, que dá todo o suporte, está em casa esperando, a família, e realmente dizer que é uma honra servir ao Senhor, né? A gente não pode enterrar nossos dons, nossos talentos, né? Então a gente está aí na missão. Tudo tem um propósito, né? Qual é o propósito? É você alcançar vidas. Você levar vidas para Jesus. A gente faz isso como? Através da música.
né? Então, dessa forma que a gente leva, então, muito obrigado. E espero estar mais vezes aqui em Buritis, celebrando o Senhor com vocês. Que bênção, maravilha. E com certeza as portas agora, cada lugar que vocês passam, as portas só vão se abrindo, Amém, né? É isso aí. E o Fernando, né, Fernando? Você vai falar como Fernando ou como... Não, vamos, Fernando. Quero agradecer a Deus, primeiramente, né, de estar aqui, pela oportunidade, agradecer ao Senhor pelas portas abertas, agradecer o Antônio que fez essa ponte para a gente estar aqui. E agradecer minha família, minha esposa que está na casa da minha sogra agora. Um beijo para elas, para o meu filho. E é isso. Mas os meninos já concluíram, né, que o nosso prazer é servir a Deus, servir o reino. Fechou, gente. Brigadão. Deus abençoe. Continue abençoando, né? Amém. Continue sendo bênção na vida de milhares e milhares de pessoas, né? Quero agradecer vocês aqui que acompanharam esse episódio também hoje, tá? E deixar em aberto aí para vocês, tá? Vem bastante novidade para vocês, bastante coisa nova chegando aí, estamos preparando um material bem bacana aí para vocês para a temporada 2025, tá? E você que chegou até o final aí, muito obrigado, né? Pela tua ajuda, muito obrigado pela tua audiência, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo, daqui a pouco, lembrando, pessoal, que o vídeo que a gente grava aqui no ao vivo, a gente não deixa ele disponível. A gente, quem assistiu ao vivo assistiu, a gente fecha ele e a gente depois volta ele com uma edição, tá bom? Então a gente tem esse diferencial aí, beleza? Mas agradeço aí cada um de vocês. Deus abençoe e até a próxima em nome de Jesus. Até mais.